Continuando a resolução, pessoal, eu acho que vocês notaram que a luminosidade mudou. É que eu comecei a gravar à noite, o celular descarregou, aí agora eu vou ter que continuar pela manhã. A questão 30 ela diz assim: dois planetas A e B giram em torno de um Sol em órbitas praticamente circulares e no mesmo plano. A distância de A até o Sol S é de 15 vezes 10 elevado a 7 km e a distância de B até o Sol S é de 2,3 vezes 10 elevado a 8 km. Desprezando os diâmetros desses astros, calcule a distância máxima e a distância mínima entre A e B, expresse-as em notação científica. Então aí está as duas distâncias, ok? Então, a distância máxima, no caso eu já desenhei aqui, a distância máxima seria quando eles estão opostos aqui em relação ao Sol, ok? Eles estão alinhados, certo? E estão opostos. E a menor distância seria quando eles estivessem alinhados, mas do mesmo lado da órbita, ok? Então, ele quer a maior distância, no caso a maior distância seria o quê? A soma da distância de A até o Sol e mais a distância de B até o Sol. Já no caso a menor distância, seria o quê? A distância de B até o Sol menos a distância de A até o Sol. Então nós temos que fazer essas duas contas. Então vamos fazer aqui primeiro. Primeiro a maior distância. Vou colocar aqui. Maior distância. Que no caso é o quê? É a adição, não é isso? Adição. Eu tenho que somar as distâncias dos dois. Ok? Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que igualar os expoentes para poder somar números em notação científica. Certo? Então, no caso aqui, eu posso transformar esse 7 em 8 e andar com uma vírgula aqui. Ou eu posso diminuir aqui esse 8 e transformá-lo em 7. Eu vou levar o 7 para transformar ele em 8. Então, é 15 vezes 10 elevado a 7, certo? Esse número aqui não está em notação científica, por isso que eu vou levar isso aqui a 8, porque nesse caso eu vou transformar ele em notação científica. Quando eu ando aqui para a esquerda, eu faço o que? Eu somo a quantidade de vezes que eu ando com a vírgula, eu somo aqui no expoente. Então, para vir para 1,5, eu já vou botar 1,5, eu tenho que somar um expoente aqui. Eu andei uma casa, então eu somo 1. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 7 mais 1, que é 8. Beleza, já igualei. Então, a conta que temos que fazer é uma soma. Então, é o que? É 15, 1,5 vezes 10 elevado a 8, mais 2,3 vezes 10 elevado a 8. Beleza. Agora sim, os expoentes eles estão igualados, ok? Então, para somar, no caso eu vou somar só os números que estão multiplicando essas potências de base 10, certo? A potência ela vai permanecer a mesma. Então, 1,5 mais 2,3 vai dar 3,8. 3,8 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, ok? Então, essa é a resposta da maior distância desses dois astros, de A e B, certo? Já no caso aqui da menor distância, eu tenho que fazer o quê? Uma subtração. Uma subtração de B menos a distância de A até o Sol. De B até o Sol menos a distância de A até o Sol. Então, como eu já transformei eles em
na notação científica que realmente dá para fazer a soma e a subtração, então eu vou só fazer aqui essa subtração. É 2,3 vezes 10 elevado a 8 menos 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, se você fizer essa continha aí do lado, 2,3 menos 1,5, o que é que vai ter? O 3 não dá para tirar 5 de 3, então eu vou dizer que é 13. Então 5 para 13 dá 8. Eu pago aqui, 2 menos 0, vai dar 0. Então vai ficar o quê? 0,8 vezes 10 elevado a 8, certo? Terminou a questão? Ainda não. Por quê? Porque a questão quer que expresse em notação científica. E no caso, essa nossa expressão aí, ela não está em notação científica. Por quê? Porque esse número ele é menor do que 1. E para estar em notação científica, esse número que não faz parte da potência de 10, de base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então tem que estar entre 1 e o próprio 1 no caso, e menor do que o 10. Então eu vou ter que trazer essa vírgula para cá, andando para a direita. Quando eu ando para a direita, eu subtraio no expoente, certo? Então se eu andar aqui vai ficar 8, se eu trouxer essa vírgula para cá vai ficar 8 vezes, e eu vou subtrair 1 aqui ao expoente. Então 8 menos 1 dá 7. Então, a menor distância, isso aqui é dado em quilômetros, a menor distância, no caso, é essa aqui, 8 vezes 10 elevado a 7 quilômetros.